Olá, no Direito Sem Fronteiras de hoje vamos falar sobre migração. Um relatório da Organização Internacional das Migrações, em parceria com a Unicef, traz um balanço de migrantes mortos ou desaparecidos nos últimos 5 anos. Dispostos a tudo, muitos arriscam as próprias vidas. Uma imagem que comoveu o mundo. Pai e filha abraçados, mortos por afogamento às margens do Rio Grande. Eles tentavam cruzar a fronteira mexicana para chegar em solo americano. Uma menina brasileira também desapareceu nas mesmas águas quando a mãe, uma haitiana, fazia a travessia. Do outro lado do continente, uma outra história. A capitã do navio de resgate humanitário, a alemã Carola Rackete, é presa após forçar a entrada em águas italianas no porto de Lampedusa, com 42 imigrantes resgatados no Mediterrâneo. Nenhum país havia autorizado o desembarque. Carola foi solta após determinação da justiça italiana, que considerou que a capitã cumpria o seu dever de proteger vidas. Segundo a Organização Internacional das Migrações, mais de 1.600 crianças morreram ou desapareceram entre 2014 e 2018, quando tentavam chegar sozinhas ou com suas famílias a um lugar seguro. Nos últimos 5 anos, foram 32 mil imigrantes mortos ou desaparecidos. Segundo as estatísticas, o maior número de mortes se concentra no Mediterrâneo, com 17.900 vítimas e 12 mil desaparecidos. 1.907 pessoas morreram na fronteira entre o México e os Estados Unidos, incluindo 26 crianças. Drama em cima de drama. Para debater o assunto, nós convidamos Gustavo Zorteia da Silva, coordenador do Grupo de Trabalho de Migrações da Defensoria Pública da União, e Renata Maciel, mestra em Direito Internacional. Muito obrigado pela presença dos dois aqui em nosso programa. Essa imagem dessa garotinha com o pai, salvadorenhos, né, que morreram no Rio Grande, na divisa, México e Estados Unidos. Uma imagem que vai ficar para sempre, eu acho, na nossa memória, né, infelizmente. Sem dúvida, ela se casa com aquelas outras imagens que nós conhecemos também, do menino sírio que foi encontrado morto na beira da praia. São imagens que refletem, a meu ver, um pouco essa intolerância com a imigração, né? Com a postura de alguns estados que criam barreiras quase que intransponíveis para que a imigração possa ocorrer. Tudo baseado na soberania nacional, invocando a soberania nacional acima de tudo, inclusive para obstar uma acolhida mínima humanitária para essas pessoas. Nós vamos dar uma olhadinha nesse mapa dos Estados Unidos, só para a gente poder fazer um comentário em cima daqueles pontos ali geográficos. E nós temos o total de mortos, né, nessa travessia, 1.907. Doutora, esse número de mortos já é um número alto, mas eu queria falar com a senhora sobre o total de imigrantes mortos ou desaparecidos. 32 mil nesse período em que o relatório foi feito, de 4 a 5 anos. Só para você ter uma ideia, na Guerra do Iraque não morreram 10 mil soldados americanos, né? Durante quase 5 anos de conflito, 24 horas de bala para todos os lados. Como é que a senhora analisa essa questão humanitária diante desse recrudescimento do conceito de segurança nacional? Eu acho que, no meu entender, esse número ele reflete uma política extremamente fechada dos estados, que esquece a própria finalidade do estado em si, que é preservar o ser humano. Então, quando você tem essa comparação de números de um conflito armado e uma realidade que, a princípio, pelo menos não juridicamente falando, não é um conflito armado, a gente percebe que a ausência de preservação do mínimo existencial das pessoas leva a essa migração e, quando há essa mudança de localidade das pessoas, ainda assim são infringidos novamente seus direitos, resultando nesse número absurdo, nesse número inconcebível. Eu quero lembrar que durante essa tragédia lá do Rio Grande, com o pai e a filha dele, uma autoridade americana chegou a mencionar que a culpa era do pai, que buscava uma vida melhor para a família.
Eu queria voltar também nesse ponto dramático que está acontecendo lá no Mediterrâneo em relação aos refugiados que saem da África em busca de uma vida pelo menos mais digna. Nós temos um mapa lá da ilha de Lampedusa, na verdade não é o mapa da ilha, é o mapa do Mediterrâneo, que nós temos ali a costa da África, né? Temos Espanha ali à esquerda, a Itália um pouco mais acima, e essa parte de baixo ali é a costa africana. E bem próximo da palavra mar, é ali mais ou menos que fica a ilha de Lampedusa. Ela ficaria mais próxima realmente do continente africano. E aí vem a questão do ministro do interior italiano, não é? Que tem dito o seguinte: como os imigrantes estão mais próximos da África, e eles são africanos, que eles deveriam ir para o porto de Tunis, que ficaria talvez 1/3, 2/3 da viagem em relação ao porto da Sicília. Como é que o senhor analisa isso? Isso não faz sentido, Por quê? na minha concepção, porque justamente os migrantes estavam saindo da África, né? A intenção deles era obter uma vida melhor, saindo das condições, muitas vezes precárias, que a África oferece para diversas pessoas, né? Então, a ideia deles é justamente sair, e seria um contrassenso exigir que eles retornassem para o local que representa para eles algum risco de vida, risco à integridade física. E, ademais, sequer sabemos também os motivos pelos quais todos estavam saindo. Muitos ali poderiam ser elegíveis ao refúgio, poderiam estar submetidos a uma perseguição política, ou mesmo que não fossem elegíveis ao refúgio, poderiam fazer jus a uma situação de acolhida humanitária. Então, justamente viola, inclusive, preceitos internacionais que recomendam que as pessoas não sejam devolvidas para locais onde haja risco à integridade física e à vida. É interessante a gente ter em mente o seguinte: nessa questão italiana, e eu cheguei a ver entrevistas do Salvini, Matteo Salvini, ministro do interior italiano, e ele dizendo que as ONGs que participam desse resgate de imigrantes na costa africana, essas ONGs são traficantes de pessoas, que seriam criminalizadas pela justiça italiana. Como que a senhora vê uma frase dessa? É um absurdo jurídico, porque uma coisa é migração, outra coisa é tráfico de seres humanos. Na verdade, quando há a participação dessas ONGs, está se buscando, de uma maneira até extremada, se dar um mínimo de garantia dos direitos que essas pessoas têm. Como o doutor falou, mencionou, muitas delas são passíveis de concessão de refúgio, de asilo, e, sem sombra de dúvida, o apoio dessas ONGs faz com que essa travessia, essa mudança de localidade de um local em que há a possibilidade de uma infringência à sua integridade física, à sua vida, para um local em que haja um mínimo de esperança, não pode ser considerado tráfico de pessoas. Inclusive porque são entidades registradas, tá certo? Pela União Europeia, são embarcações registradas, algumas embarcações são da Alemanha, enfim, e existe toda uma legalização dessas operações humanitárias. Ele chegou a dizer, inclusive, que mais incomodava o italiano médio que vem apoiando a Liga Italiana, que é o partido da direita hoje, que domina o governo italiano, o que mais incomodava era ver vilarejos italianos à beira-mar, repletos de imigrantes, mudando a feição do povo italiano, que ele não gostaria que os parentes ou filhos dele convivessem com essas pessoas. É uma criminalização do refugiado, não é não? É uma xenofobia institucional, na verdade, também. Assim, causa muita revolta ouvir essas declarações. Eu ouvi as entrevistas dele. Sim, ainda mais para quem trabalha na área de migrações e ver o dia a dia desses migrantes, as dificuldades que eles passam. É, de fato, uma xenofobia institucionalizada, né? Como vários governos de direita têm feito hoje na Europa. E não impressiona que esses números sejam mais altos no Mediterrâneo, esse número de desaparecidos e de mortes, justamente porque diversos países ali começam a se fechar para a questão migratória. E seria interessante a Itália recordar que ela também já exportou muitos imigrantes para o mundo, inclusive para o Brasil.
muitos italianos. São Paulo foi colonizado por italianos, a parte de Santa Catarina, Paraná também, Rio Grande do Sul. Então falta às vezes essa perspectiva histórica, né? Do ponto de vista do direito internacional, o que se pode fazer para combater esse discurso xenófobo? Recentemente, a comissária da ONU sobre os Direitos Humanos, ela mencionou que deve haver um apelo dos Estados para que reconheçam os direitos que já estão estabelecidos em tratados e mesmo na legislação interna dos países, a fim de garantir o mínimo existencial desses indivíduos. Então, essa conscientização de que o migrante ele está ali, não para tomar o lugar do outro, não nos seus empregos, no seu estado, mas sim ele está fugindo de um local em que isso não era preservado, não lhe era garantido, eu acho que é um ponto inicial. Então, eu acho que não basta ter um discurso estatal, mas sim você ter a participação dessas outras forças de influência dentro da sociedade civil para mudar esse pensamento. Perfeito. Nos Estados Unidos, com o México, nessa fronteira crítica, o que vem acontecendo? Existem situações dramáticas de pessoas que querem uma vida melhor e também existem verdadeiros grupos, gangues, máfia, que está fazendo o tráfico humano não só do México, mas de países da América Central para a entrada nos Estados Unidos. Até alguns brasileiros já foram recrutados para essa travessia. Como é que se pode controlar esta situação em relação ao migrante que já é vulnerável e ainda cai nas mãos de um grupo mafioso desse? Bob, na verdade existe uma relação direta entre o endurecimento na política migratória e o incentivo a essas redes de coiotes que fazem promessas e cobram para levar pessoas para diversos lugares sob diversas promessas, né? E aí com todas as vulnerações de direitos imagináveis. Quanto mais se endurece uma política, quanto mais se vê em dificuldade para ingressar em determinado país, mais se vende facilidades do lado de fora para que essas pessoas possam entrar. Essa é a relação direta que sempre existiu. Quanto mais difícil a entrada num país, mais se incentiva coiotes para que eles possam vender facilidades ilusórias para que as pessoas possam entrar. E aí essas pessoas, esses imigrantes, se submetem a toda sorte de violações sexuais, violações à integridade física, à vida. Está muito associado ao endurecimento. E não é à toa que isso ocorre nos Estados Unidos, que é um dos lugares onde esse endurecimento se mostra mais claro, vamos dizer assim. Doutora, em relação ao Brasil e aos nossos vizinhos sul-americanos e até do Haiti, por exemplo, que costumam vir para cá, pessoas interessadas por uma vida melhor, como é que está a postura do governo brasileiro em relação ao recebimento desses pedidos? A senhora não responde agora, a senhora responde no segundo bloco. A gente vai para uma rápida pausa e volta logo, não vai embora. O Direito Sem Fronteiras está de volta e hoje estamos falando sobre migração. Eu perguntei à senhora sobre a postura do governo brasileiro em relação aos pedidos de asilo e refúgio. Como é que nós estamos? Atualmente, ainda está ativo o projeto Acolher, e, inclusive o doutor ele mencionou que há uma participação efetiva da Defensoria Pública da União, no sentido de se acolher, inclusive, crianças que vêm desacompanhadas, que vêm sozinhas nesse processo aí de migração. Mas lá em cima, na divisa com a Venezuela, no final do ano passado, houve um certo conflito ali, uma postura um tanto quanto radical de alguns grupos de brasileiros contra os imigrantes que estavam acampados ali, né? À época também muito incentivado pelo governo do Estado, a rigor, porque havia um discurso estatal, institucional de rechaço aos imigrantes. Então isso acabou acirrando os ânimos de alguns grupos de fato.
Hoje o que se vê é justamente o governo brasileiro adotando providências para realocar essas pessoas em outros pontos do território nacional, justamente porque se reconhece que há uma concentração grande de venezuelanos e que é importante que eles possam também se difundir pelo território nacional, até para aliviar um pouco a pressão sobre o estado de Roraima. Mas é importante essa operação acolhida justamente porque ela, hoje, com o apoio do Exército Brasileiro e de organismos do governo federal, ela tem se revelado uma porta de entrada digna para esses venezuelanos que ou pedem autorização de residência ou pedem refúgio. Aumentaram os pedidos de residência? Nós temos hoje um número bastante significativo de refúgio, certamente mais de 100 mil de venezuelanos hoje. De pedidos? Pedidos de refúgio de venezuelanos. A autorização de residência também é um número bastante considerável. Então, o Brasil hoje, de qualquer maneira, tem adotado uma política minimamente digna para essas pessoas que estão chegando. Você falou em 100 mil pedidos, né, de residência. Eu queria saber o seguinte, essas pessoas, se elas forem aceitas, para onde que elas vão? Existe hoje esse programa do governo federal, que é um programa destinado a realocá-las em outros estados. É evidentemente um programa voluntário, as pessoas aderem, se quiserem, claro, elas não podem ser compelidas a residir em determinado local do território brasileiro, elas têm ampla liberdade de circulação. Então, a ideia desse programa de interiorização é justamente viabilizar a realocação dessas pessoas em outros pontos, para aliviar um pouco também a pressão sobre o estado de Roraima. E a ideia é que haja, claro, uma política, e claro, precisa ser aprimorada em alguns pontos, mas que haja uma integração no local para onde elas vão, que elas possam ter os seus empregos, possam ter algum tipo de colocação no mercado de trabalho também, nesses locais para os quais vão, a fim de que possam, de uma forma geral, se integrar no território nacional. Recentemente, um homem saiu de Nairobi e acabou entrando pelo espaço do trem de pouso de um avião rumo a Londres. Foi congelado, morreu e o corpo dele acabou caindo numa casa no momento da aterrissagem. São operações absolutamente arriscadas que condenam essas pessoas à morte com frequência. Ele estava clandestino, obviamente. E aí eu pergunto, no caso de um clandestino que entra em um país, qual é o processo que ele tem que enfrentar para ser legalizado, se ele vai poder ser legalizado? Depende da forma com que é previsto o Estado, né? Então, depende de por que ele saiu, porque dependendo da situação ele pode ser considerado refugiado. Se for uma questão humanitária, ele pode ter a questão do acolhimento. Então, tudo vai depender de como ele saiu e também de como se dá a legislação interna do Estado no qual ele foi localizado como clandestino. No caso dos Estados Unidos, se um clandestino entrar lá hoje pelo México, que chance ele teria de obter um visto de permanência? Imagino que bastante reduzidas, né, pela própria postura do governo Trump hoje. Mas é importante dizer também que no Brasil hoje nós temos uma regra na nova lei de imigração que permite, diferentemente do que ocorria no Estatuto do Estrangeiro, antigo, revogado, que permite que a pessoa irregular se regularize. Aqui no Brasil? Aqui no Brasil. A pessoa pode entrar de maneira irregular e se regularizar. Isso foi um avanço da nossa lei de imigração. Outros países, por exemplo, eles exigem para a regularização da pessoa um ingresso regular. O Brasil não. O Brasil tem essa abertura para que as pessoas possam se regularizar de uma forma geral, incentivar a regularização dessas pessoas. Vamos voltar um pouquinho o mapa dos Estados Unidos, que eu quero fazer uma pergunta sobre o México, que é o seguinte. Nós acabamos de dizer que existem os chamados coiotes, né? São grupos organizados, ilegais, que vendem a travessia exatamente do Rio Grande, onde está ali aquela circunferência azulada, não é? Para os Estados Unidos, do México para os Estados Unidos.
Eu pergunto, que tipo de trabalho o México poderia fazer para coibir a ação desses grupos? Existe uma previsão internacional? O governo foi até pressionado, inclusive com tarifas comerciais por parte dos Estados Unidos, para que o Obrador, o presidente mexicano, fosse mais duro com os vizinhos da América Central. Como é que a senhora vê essa possibilidade? É complicado um efetivo combate na medida em que se trata de organizações muito bem articuladas, muito bem organizadas, não é simplesmente uma pessoa que contrata outra e faz essa travessia. Na verdade, você tem toda uma ideia até de empresa criminosa. Sim, crime organizado. E a ideia de punir é um tanto quanto difícil, porque não adianta você pegar tão somente aquele que está fazendo a travessia, porque a organização permanece. Então, você desmantelar essa empresa criminosa uma tarefa um tanto quanto complicada e que depende, sim, de uma fiscalização mais efetiva, de uma lei mais severa com relação a essa prática dessas condutas. Se vê dificuldades, o que permite que os coiotes possam vender facilidades e criar ilusões, justamente porque não se tem nos Estados Unidos uma clareza sobre o processo migratório, uma segurança de entrada nos Estados Unidos hoje, e isso, sem dúvida alguma, alimenta essas organizações criminosas de coiotes. A primeira-ministra alemã, Angela Merkel, foi duramente criticada em seu país, acabou sofrendo um revés eleitoral nas eleições para o Parlamento Europeu, mas ela manteve a posição original que acolheu mais de 1 milhão de imigrantes na Alemanha. E ela disse que o mais importante é você ser solidário, usando mais ou menos a sua argumentação de que a fundação de um Estado é para manter pessoas saudáveis e felizes, se for possível. Como é que você pode comparar a fala da primeira-ministra com a postura de outras nações europeias que estão cada vez mais distantes desse acolhimento? O que racha esse pensamento humanista e humanitário da Europa? Hoje nós temos, de fato, vivenciado essa postura da extrema-direita de negar essa visão humanitária do processo migratório. A Angela Merkel hoje ela é, de fato, quase que uma voz isolada dentro da Europa a respeito da questão migratória, considerados países como a Itália, por exemplo. Então, se perde, a meu ver, essa perspectiva humana de que nós estamos falando de sujeitos de direito internacionais, que são sujeitos de direitos em qualquer lugar onde estejam, independentemente do território onde estejam assentados. Então, essa perspectiva humanitária está se perdendo. E mais do que isso, é importante realçar também a necessidade de cooperação dos Estados para que o processo migratório se dê de maneira digna. Nós temos hoje, por exemplo, o Pacto Global para a Migração Segura, Ordenada e Regular, que é até o pacto do qual o Brasil se retirou, que era justamente um mapa, um script para que essa cooperação entre os países pudesse se dar de forma mais efetiva. Não adianta haver posturas isoladas. Todos os estados têm que estar solidários engajados nessa perspectiva comum de acolhimento humanitário dessas pessoas. Para terminar o nosso programa, rapidamente, eu queria fazer um pedido para a gente tentar identificar que tipo de lição a cena do pai com a filhinha mortos ali no Rio Grande pode deixar para o mundo hoje em termos de resgate de uma filosofia mais humana e humanitária. Essas imagens elas põem à nu, vamos dizer assim, o fato de que por trás de todo o processo migratório há vidas, há esperanças, há pessoas com seus anseios, com seus medos, e nós nunca podemos esquecer disso. E é um pouco isso o que a extrema-direita vem fazendo na Europa. Vem dessensibilizando, vem desumanizando essas pessoas e a partir de uma incapacidade de se identificar com essas pessoas, que são iguais a todos nós.
Europa e Estados Unidos, no caso do Donald Trump, Sem dúvida. que está aqui na América, né? Seus comentários sobre essa lição recebida por aquela foto absolutamente dramática. Bob, eu acho que aquela foto, ela representa que a migração ela não se dá tão somente porque a pessoa quer ir para outro país. Na verdade, ela está fugindo de uma situação tão crítica, tão desesperadora e tão sem esperança, que ela se submete àquele tipo de situação que coloca em risco a vida dela. Então, você imagina o grau de desespero, o grau de situação terrível que ela estava vivendo em seu país de origem para colocar em risco a sua vida. Então, como o doutor falou, essa ideia de se tornar mais humana a ideia da migração é importante. Por isso que o Brasil, ao sair de pactos que visam justamente esse livre trânsito, são completamente incoerentes com essa realidade que a gente vive. A gente esquece que são pessoas. Só para reforçar o drama, naquela fotografia onde o pai tenta a travessia com a menininha, do lado mexicano estava a mãe e a esposa desse cidadão. Um drama absurdo vai ficar na nossa memória para sempre. Eu agradeço muito a participação de vocês, obrigado pela divisão de conhecimento e agradeço também a você que nos acompanhou. Veja a nossa programação no site da TV Justiça e também no nosso canal no YouTube. O nosso e-mail é direitosemfronteiras@stf.jus.br. Um abraço e até a próxima.